Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para orarmos ao Senhor. Nós vamos orar a Deus, darmos início a este culto de louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, Te glorificamos, Tu és digno do nosso louvor, da adoração, e nós, Senhor, nos colocamos diante do Teu altar nessa noite, rogando-Te a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua direção, Pai, pois precisamos dela para prosseguirmos, para avançarmos, Senhor, em tudo aquilo, ó Deus, que intentamos, que desejamos fazer neste culto, essa noite, para que o Teu nome seja realmente, por nossas vidas, glorificado. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana em que o Senhor nos deu a graça, em que o Senhor nos fez vencedores, e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui congregados nessa noite. Todos que aqui estão, ó Deus, os que aqui virão, que sejam, Senhor, agraciados por Ti, que recebam, Senhor, graça, a favor do Senhor, sobre suas vidas, diante do Teu altar, diante da Tua palavra. Oramos, Senhor, por aqueles que não podem estar conosco, aqueles que estão enfrentando, Senhor, seus problemas de saúde, estão sofrendo, ó Deus, com dores ou enfermidades, e outros qualquer que seja o problema, Senhor, que os impeçam, que estejam, Senhor, os impedindo de estar nessa noite na Tua casa. Oramos, ó Deus, para que, em nome de Jesus, a Tua palavra, o louvor aqui, ó Deus, que sejam ministrados em nome de Jesus. Alcance, Senhor, os corações e vidas e faça-os, ó Deus, compreender o Teu propósito, o Teu amor, a Tua grandeza e atribuam a Ti assim louvor e glória. Fala-nos aqui, fala-nos com aqueles que estarão nos acompanhando, Senhor, pela live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Vamos louvar com o hino de número 62, irmãos, do cantor cristão. Cadê? Perdi. Lá, sustenido. Vem um pouquinho. Deixa eu ver. Esperança
135. Vamos ver, né? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Oh, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Toda glória rendemos ao Senhor. Toda glória seja dada a Ele. Mas a graça dele nós imploramos em nome de Jesus. Quando surgiu, aliás, quando foi criado na igreja a expressão paz e graça, que eu lembro que eu congregar numa época e por causa de toda a formação que tinha, ou falta de formação, melhor dizendo, e a gente aprendeu, né, foi formado a crente, cumprimenta a crente com a paz do Senhor, irmão, né? Paz do Senhor, irmão. E quando a gente ouvia, a gente até ouvia alguém na igreja instruindo, ensinando, dizendo que que era errado quando ouvíamos alguns irmãos, principalmente os batistas tradicionais, quando nós encontrávamos com eles, que eles faziam assim, paz e graça. E tinha irmão que dizia assim, isso é saudação de crente. Eu não sei porquê, né? Porque é bíblico, Paulo saudava assim, e os apóstolos faziam assim. Mas essa ideia de paz e graça é justamente a ideia bíblica, é aquilo que está no contexto bíblico. Cumprimentamos com paz e graça. Era assim que os apóstolos faziam. Por quê? Porque o homem precisa da paz do Senhor. Primeiro, que a paz de Cristo invada a nossa vida. Se nós tivermos a paz de Cristo em nossa vida, a graça superabundante do Senhor será derramada nos corações e vidas.
Então, que assim como esse cântico, toda glória, aleluia, toda glória, te rendemos sem fim, aleluia, tua graça, imploramos, amém, que nessa noite nós estejamos aqui no culto de adoração ao Senhor e que a gente possa estar nos colocando diante do Senhor, dizendo, Senhor, rogamos, imploramos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia ou acompanhar aqui no Data Show, no livro, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 13. Versículo 8. Nos diz a palavra do Senhor nesse versículo: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Amém? Eu vou só repetir que é um versículo que a gente não lê. Quem leu o Apocalipse essa semana? Não precisa levantar a mão, não. Não vou perguntar quem leu a Bíblia essa semana, não, porque eu espero que nós tenhamos lido a Bíblia essa semana. Mas, pelo menos, Apocalipse é um livro mais, né, escatológico, fala das últimas coisas. Mas se alguém leu o Apocalipse essa semana, quem parou para ler o capítulo 13, esse versículo 8? Então, como a gente talvez não tenha lido, não estou dizendo que ninguém leu, mas talvez não tenham lido. Eu, por exemplo, não tinha lido antes, lá no começo da semana. Mas vamos pensar o seguinte, que nós hoje, todos nós vamos ler, a gente lê uma vez só e não absorveu nada. É claro que a gente não está pregando, mas só lendo, a gente não absorve com uma vez só lendo, ou lendo só uma vez, a gente não absorve o que esse versículo diz, mesmo até porque ele está dentro de um contexto. Mas eu vou ler novamente. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Mas hoje, como eu estou muito chato, a gente vai ler juntos. Amém? Mais uma vez, a gente vai ler junto ali. Vamos? Eu vou contar 3, né? Fazer feito aquele pregador, né? No 3, vocês dão glória. No 3, vocês vão ler, viu comigo? Não dê glória não. Em nome de Jesus, é hora da gente ler. 1, 2, 3. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Vê o que está dizendo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todo mundo já sabe daquela história, a gente já sabe a história da besta, do anticristo, né? Que vai se colocar no lugar de Cristo e vai fazer com que os homens se curvem, se dobrem, adorem, se sujeitem à autoridade dele. Então, todos adorarão, todos os habitantes da terra irão adorar a besta. Todos adorarão a besta. Agora, a saber, quem? Todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Então não se preocupe, se você realmente serve ao Senhor Jesus, se você realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você realmente tem o seu nome escrito no livro da vida, ele está dizendo
que todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, primeiro, todos adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Então, aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida não adorarão a besta, não se curvarão ao anticristo, não se curvarão ao iníquo. Mas uma outra coisa que nos chama a atenção é o final. Os nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Quando? No Calvário? Não, foi morto desde quando? Desde a criação do mundo. Jesus não morreu lá no Calvário. Jesus morreu, o cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Quando o homem caiu, lá na criação, o cordeiro foi morto por eles. Então, o Cristo que morreu por amor por você e por mim, ele foi morto por você, para que você tivesse uma vida redimida por ele, desde a criação do mundo. Amém? Então, os que tiverem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não se curvarão ao anticristo. Eu me lembro quando o professor na sala disse assim, alguém disse assim, falando sobre a perseguição, sobre a besta, o anticristo, e ele disse assim, e ele disse, aqueles que servem ao Senhor morrerão por amor a Cristo. E aí algum aluno ficou assim, né, naquela questão, e aí, quem realmente vai morrer por amor a Cristo? Quem está disposto a morrer por amor a Cristo? E o professor disse assim, não se preocupem, porque todos aqueles por quem Cristo morreu lá no Calvário e escreveu seus nomes no livro da vida, esses estarão prontos para morrer por Cristo um dia. Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Cremos que Deus tem a sua bênção gloriosa para a nossa vida. Nós estamos aqui para oferecer adoração, para oferecermos louvor a Ele. Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. Mais do que isso, Deus, Ele quer que nós tenhamos essa vida abençoada, essa vida suprida por Ele, por sua graça. Mas esse Deus quer a nossa vida em suas mãos. Que nós estejamos aqui com o nosso ser, com toda a nossa vida, todo o nosso coração voltados, dedicados ao Senhor e para a glória do seu nome. Nós vamos fazer a oração dominical, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9. E após essa oração, o Ministério Louvor estará louvando a Deus com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus, vocês, quando orarem, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos. O Ministério Louvor estará louvando, adorando ao Senhor em nome de Jesus.
Oi, som. Oi, A. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos continuar exaltando ao nosso Deus. Aleluia. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. entrarei em tua presença Com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor.
probleminha técnico aqui, mas isso não vai nos impedir de dar a nossa adoração ao nosso Deus. Amém? E a gente está com reforço hoje, né? A glória de Deus. Nosso ministério está crescendo e o Senhor tem nos abençoado a cada dia e nós vamos continuar exaltando o nosso Deus, que é aquele que nos dá vitória, não importa o momento, o dia ou o lugar, Ele é aquele que nos dá vitória no deserto. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. então eu direi, Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. Aleluia. Nós servimos a um Deus que faz promessas, mas sobretudo um Deus que cumpre as suas promessas em nossas vidas. Amém? Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro toca a palavra. Louvado seja Deus. Deus não é o homem. A sua palavra vai se cumprir. Ele é Deus de aliança, é um Deus de promessas. E nós louvamos ao Senhor. E assim como nós falamos aqui antes, na leitura que fizemos no livro de Apocalipse, no capítulo 13, que o nosso Deus, aliás, que o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro, ele não foi morto lá naquele momento na cruz, apenas ali cumpriu-se, mas algo que já havia acontecido lá na criação. Jesus, ele morreu por nós desde a criação, e a palavra do Senhor mostra-nos o seguinte, que esse Deus é um Deus de aliança, é um Deus aliancista, é um Deus que fez aliança com o seu povo, é um Deus que tem planos na nossa vida e o propósito dele ninguém pode anular. É interessante, irmãos, que se nós colocarmos o nosso coração, se colocarmos a nossa vida diante do Senhor, compreendendo a sua palavra, nós vamos ver que o plano de Deus para nós, ele não fica apenas, ou ele não está resumido apenas à minha vida, mas o plano de Deus é com a minha casa, é com a minha família, é com o meu povo, é com os nossos. Esse é o propósito de Deus. E hoje à noite nós nós estamos fazendo leituras de, digamos assim, de apenas um versículo. Nós vamos ler agora João, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 29. Apenas esse versículo, João, capítulo 1, e o versículo 29. João capítulo 1 e o versículo 29. Amém? Está ali. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo diz que João, ele vê Jesus se aproximar e fala para os que estão em volta dele. Ele estava no Rio Jordão, batizando as pessoas que ouvem a palavra e que ouvem a sua mensagem e que são convidados por ele a se batizar e aceitam serem batizados. E quando ele está fazendo isso, Jesus se aproxima e a palavra que ele diz é essa: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há outras versões que diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João anunciava arrependimento, pregava arrependimento aos homens, falava para que eles se arrependessem, para que eles deixassem suas práticas, seus pecados e viessem seguir a Jesus, arrependidos, mudassem de atitude. Então nós vamos pensar o seguinte hoje: já que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, como diz João no capítulo 1 do seu livro, e o versículo 29, já que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
nós vamos, mais uma vez, estivemos aqui falando há alguns domingos atrás, estamos falando, e hoje nós continuaremos falando sobre o pecado. Bem, João está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele é o Cordeiro, e como Cordeiro, ele é o substituto. No Antigo Testamento, havia o ritual de sacrificar um cordeiro, um animal, para que Deus recebesse a oferta daquele povo e assim tivesse compaixão deles, ou misericórdia, e eles fossem, digamos assim, os seus pecados eram cobertos, não eram cobrados dele, digamos assim, porque um cordeiro era morto em lugar deles. Porém, o cordeiro, ele não tirava o pecado das pessoas, era como se ele apenas protelasse, ia cobrindo, ia passando para frente. Por quê? Porque todo o tempo as pessoas tinham que estar trazendo o cordeiro para sacrificar, para ser morto em lugar deles. Então, esse cordeiro era um cordeiro substituto, ele via, e as pessoas traziam lá o seu cabrito, o seu bezerro, o seu cordeiro, o seu carneiro, entregava o sacerdote e ele sacrificava aquele cordeiro. E o sangue daquele cordeiro era derramado, parte dele era oferecido, era queimado para que subisse aquela fumaça, e eles acreditavam que o Senhor assim recebia o sacrifício do cordeiro que foi morto em lugar das pessoas que ali estavam. Era o cordeiro substituto. Jesus aqui, João está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro substituto. Só que lá no Antigo Testamento, o homem, digamos assim, ele criava o bezerro, ele criava o cabrito, ele tinha um rebanho e ele escolhia um, e tinha que ser um cordeiro perfeito, tinha que ser se fosse um bezerro ou lá um bode, um carneiro, ele tinha que ver se ele não tinha defeito, se não fosse manco, se não tivesse com feridas, com bicheira. E esse cordeiro era escolhido e trazido para ser sacrificado. O homem escolhia e trazia esse cordeiro. E é claro que chegava lá, o cordeiro era apresentado a um outro homem, que era o sacerdote, que recebia da mão daquela pessoa, do judeu, o cordeiro e oferecia-o a Deus em prol das pessoas. Mas quem escolhia esse cordeiro era o homem em casa. Outros não tinham cordeiro, compravam um cordeiro porque tinha que ser oferecido. Para as pessoas que eram mais pobres, que não poderiam comprar um bezerro, um carneiro, um cabrito, se ofereciam, eram vendidos aves, pombas, por exemplo, eram oferecidas para ser sacrificado, para matar, para que as pessoas tivessem, digamos assim, o seu sacrifício, a sua oferta realizada naquele lugar. Bem, o cordeiro era substituto. E quem trazia era o homem escolhia e o apresentava, e o levava lá no templo para o sacerdote oferecer. Jesus é o nosso cordeiro substituto. Pois bem, mesmo Jesus sendo nosso cordeiro substituto, ele não foi provisão ou providência do homem, ele não foi ideia do homem ou escolha do homem. O cordeiro Jesus, o cordeiro substituto, o cordeiro que morreu para os nossos pecados serem perdoados, ele foi escolhido, ele foi providenciado por Deus. Deus providenciou o cordeiro para morrer em nosso lugar. E ele foi morto segundo os decretos, aquilo que o Pai determinou, ele cumpriu. Você observa, por exemplo, quando ele vai para o Getsemane, lá no Getsemane, Jesus está lá no monte e ele agoniza, ele sente ele é como se fosse antecipado, ele sentiu as dores dos nossos pecados, das nossas culpas, ele sentiu o peso da condenação que nós deveríamos receber sobre ele. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue lá no Getsemane. E a palavra Getsemane, o significado da palavra Getsemane é lugar de espremer.
E foi isso que Jesus sentiu lá no Getsemane. Ele se sentiu exprimido por nossas culpas antes de ir para a cruz. Tanto é que Jesus, diante de todo o sofrimento, por exemplo, na cruz, ele pedia, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia se cumpra a tua vontade. Jesus é o Cordeiro que Deus providenciou e é o Cordeiro que foi morto, segundo os decretos de Deus. E nós acabamos de ler aqui no início, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, o Cordeiro que foi morto lá no início, que morreu lá na criação, que morreu antes de mim, antes de você existir. Jesus, ele já foi oferecido pelo Pai, ele já foi sacrificado por nós. Ele é suficiente para salvar a pessoa. Então, assim, irmãos, olha, é tão sério isso. Jesus, ele é suficiente para a minha e para a sua salvação. Isso implica que você não precisa, não há necessidade de nenhum outro ritual. Não há necessidade de nenhuma outra oferenda. O sacrifício de Jesus é perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito para a salvação do homem. A obra que ele realizou é completa. A morte dele foi vicária. A morte dele foi substituta para a sua vida, para que você pudesse viver em Deus hoje, viver pela fé, viver a palavra do Senhor hoje. Então, ele é o Cordeiro suficiente para uma pessoa, mas ele também é suficiente para salvar a família, ele é suficiente para salvar uma nação, ele é suficiente para salvar o mundo inteiro, como diz a palavra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é perfeito. E aí a gente, por exemplo, a gente lendo esse versículo, quando João diz: vejam, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro é que existe algumas coisas nessa vida, irmãos, muito sérias que têm acontecido. Porque o homem, ele vai passando e o mundo, ele vai cada vez mais absorvendo, ou melhor, ele vai criando informações e gerando informações e achando que, por suas informações e conhecimento, ele tem a capacidade de estar com a sua capacidade acima da palavra de Deus ou dos preceitos que estão na palavra do Senhor Jesus. E uma das ideias dessa coisa toda é relativizar o pecado, é tornar tudo relativo. É como o seguinte, é pecado, como é que é pecado? Se tem, se existe. Por exemplo, imagina o fabricante, por exemplo, de cigarro. Você vai dizer, é pecado fumar? Como? Se existe uma produção, existe várias pessoas produzindo, existe muita gente empregada, existe muitas famílias sendo sustentadas por esse emprego. Aí você vai falar da bebida. Aí você vai dizer, aí vão dizer, existe um monte de gente, está gerando emprego, tem um monte de gente sendo empregado. Então, no final de tudo, a ideia vai sendo de que, se fosse pecado, não existia. Se fosse pecado, não tinha necessidade para as pessoas estarem trabalhando, produzindo, gerando. E outras coisas mais que não são somente isso, que geram situações de vícios, de situações de doenças, são geradas nas vidas das pessoas, mas até mesmo com relação a outros pecados que, por exemplo, qual o pecado que há? Eu conheci um senhor que ele tinha 3 mulheres. Pelo menos 2 eram irmãs mesmo. E ele tinha 3 mulheres. Aí o homem vai dizer assim, que problema que tem se gosta? Se ele gosta das 3, se as 3 gostam dele. Então não é pecado não, é só relativizar. Dizer que a questão tem amor, se tem amor, então se aceita. E nessa vida, as pessoas vão querendo empurrar de goela dentro na vida das pessoas, inclusive dentro das próprias igrejas. Por exemplo, você tem uma famosa pastora que hoje está meio esquecida por aqui na nossa região,
mas que foi muito conhecida pregando em muitos eventos e cruzadas aqui, principalmente cruzadas da Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco. Pregou muitas vezes, pastora Lana Rode. E hoje ela é casada com a outra mulher. Ela foi casada, casou com um homem, teve filho. E ela pregava que Jesus libertou ela do homossexualismo, né, daquela vida. Ela tinha uma tia também assim, e ela pregava que Deus a livrou daquilo tudo. E quando é agora, ela casou com outra pastora, outra mulher, filha de pastor, que diz que é pastora também. Fundaram a igreja em São Paulo, que é uma igreja em São Paulo, a Igreja Inclusiva. E outro dia ela estava em um debate, numa rádio, um debate evangélico, com um pastor defendendo e usando a Bíblia para defender a ideia e o pensamento dela com a Bíblia. Mas como ela é muito experiente, ela estudou muito Bíblia e ela se preparou bem, então ela foi muito bem preparada para o debate. E chegou lá, ela pegou os textos bíblicos para provar que na igreja, que o que está sendo ensinado, que o que se fala na igreja não é assim, ou é mais do que aquilo que se fala. Mas só que deu errado para ela, porque quando ela foi, o debate que ela foi falar com um pastor que é mestre em língua grega e hebraica, que é a linguagem que a Bíblia foi escrita. E aí ela foi defender, dizendo que aquela palavra tem tantos sentidos, e ele foi pedir para ela provar onde é que estava isso. E ele provava para ela que os sentidos da palavra têm, e quais eram os sentidos, e não o que ela disse. Disse também que estava na Bíblia um monte de coisa. Aí ele disse, me mostre na Bíblia. Pronto, o senhor está com a Bíblia aí? Mostre na Bíblia. E ela não conseguiu provar na Bíblia. O certo é, irmãos, que o pecado é uma realidade. É isso que João está dizendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Pecado. Porque pecado existe. Pecado é algo real. Mas o pecado não está somente naquela pastora que deixou de ser a pastora que era antes para ser uma pastora como é hoje. O pecado não está somente em quem bebe e fuma. O pecado não está somente em quem vive com 2, 3 mulheres e quem trai a esposa ou quem trai o marido. O pecado não está em se prostituir apenas. O pecado está dentro da igreja também. O pecado não está somente no político sem vergonha, o político desonesto, o político ladrão, o político que compra o voto das pessoas. O pecado está também no cristão que chega lá, atrás do político, e diz também que vai votar nele, mas vai no outro dia, diz que vai votar no outro. O pecado está generalizado. E pecado é pecado. Nós falamos aqui no domingo que nós falamos anterior que pecado é uma coisa tão séria e que eu mostrei aqui para vocês assim, olha aqui o pecado está aqui, desse tamanho. Aqui dentro, você consegue ver alguma coisa aqui? Eu disse que não, você não consegue enxergar nada aqui. Mas esse pouquinho de pecado leva o homem para o inferno e impede-o de ir para o céu. Com o pecado, ninguém entra no céu. E aí todos pecam. E aí a gente peca, e peca todo dia. Mas João está dizendo, o pecado é uma realidade. Mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Existe o pecado, mas tem um Cordeiro e ele está aí, o Cordeiro de Deus, João está apontando. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, ele entra, é uma realidade, ninguém tem como negar, todos pecam. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca já está pecando, porque está mentindo. Então o pecado é algo sério, está na vida das pessoas, é uma realidade. O pecado coloca o homem num estado de depravação e miséria. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado faz com que o homem seja destituído da glória de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos impede, o pecado que atingiu todos os homens, ele atinge todas as raças, ele atinge todos os povos e em todos os tempos. Desde que Adão e Eva caíram, pecaram lá no Éden, até hoje não existe uma nação, não existe um povo, não existe uma família, não existe um homem que não tenha pecado em sua vida. Todos pecaram. E o pecado é terrível, porque o pecado ele priva o homem da glória de Deus. Lembra, nós falamos aqui que a morte, a dor, qualquer sofrimento, a morte não consegue tirar o homem da presença de Deus. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado é a única coisa, é o único mal nessa vida que nos impede de estar na presença de Deus. Se o homem morre, ele não se afasta da presença de Deus. Mas quando o homem peca, ele se afasta
da presença de Deus. O pecado, ele nos separa do Senhor. O pecado é a causa das tragédias humanas, é a causa, por exemplo, do ódio, é a causa das guerras, é a causa das confusões, dos desencontros, é a causa dos casamentos desfeitos. O pecado é o mal que assola a humanidade de uma maneira tão grande. Mas, ao mesmo tempo, o pecado, ele entra na vida das pessoas e ele se porta para nós como uma lãzinha bem fininha, mas que depois nos prende em correntes quase inquebráveis. O pecado nos leva para um lugar que somente, o que a gente só vê lá são as luzes, acendendo as luzes ou os holofotes dos prazeres, da satisfação. E depois disso tudo vem o amargor da vergonha, da frustração. Eu não deveria ter feito, eu poderia ter pensado, eu poderia ter dito não, eu poderia ter fugido, eu poderia ter negado, eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter falado diferente. Mas naquela hora a gente estava sendo aplaudido, o pecado estava dizendo faz, a gente era tentado a fazer e parecia que isso era vantajoso. Onde o pecado domina, a cegueira toma conta. Onde o pecado ele entra, o homem não enxerga o que é a verdade, ele não enxerga a realidade à sua volta. O pecado faz com que o homem ele não enxergue a verdade de Deus. Ele promete liberdade, mas deixa o homem escravizado. O pecado promete que o homem está livre, tem vida, e de repente o homem morre. O pecado mata. Ou seja, o pecado é uma fraude, o pecado é um engano. E aí não tem como brincar com o pecado e achar que o pecado é uma coisa qualquer que a gente vai vencer, vai fazer agora, depois a gente deixa. Não brinque, pecado é coisa séria, é a isca da morte. Uma segunda coisa que a gente quer falar, e baseado nesse texto, é o seguinte: é que o pecado não somente ele é real, ele existe, mas o pecado, o pecado vai em todos os lugares, em todas as extensões. Nós falamos aqui que não existe, por exemplo, uma pessoa, não existe uma nação, não existe uma família, um homem sequer que o pecado não tenha alcançado. O pecado não escolhe tamanho, o pecado não escolhe a cor. Não importa qual é a cor, não importa qual é a classe social, não importa. Não importa se a pessoa foi bem formada, bem educada, não importa. Não importa se ela nasce em um berço de ouro ou se ela nasceu na miséria, num casebre, ou nasceu na rua, não importa. O pecado, ele não tem dó de ninguém, ele alcança em qualquer lugar, ele vai a todos os lugares, ele vai a qualquer ambiente. O pecado, ele não tem limite para ele. É como um veneno. Não está presente apenas em alguns povos, em algumas culturas, algumas pessoas. Eu me lembro até que um pastor cometeu um grave erro, um grave equívoco de, numa mensagem dele, citar as pessoas, por exemplo, da África. E querer falar que a África era um lugar amaldiçoado, porque ele não quis falar por causa da cor ou da raça, mas ele disse que era por causa de uma maldição que tem na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que Deus amaldiçoou um povo, e o povo ali na Nigéria, um povo africano aí, era descendente desse povo que foi amaldiçoado por Deus lá no passado. Ele cometeu esse erro de falar algo que não tinha na Bíblia, algo que vão se inventando, sabe, irmão? Vão se criando aí no meio pentecostalizado, no meio esses pregadores que acham que o que eles falam o povo vai aplaudir. Quanto mais eles tiverem ênfase a questão de pecado que Deus está mostrando a ele, que Deus revelou a ele, algo que ninguém falou, aí o povo acha interessante e aplaude, acha bonito. E ele cometeu esse erro dizendo que aquele povo era amaldiçoado até hoje, sofria até hoje por causa de uma maldição que Deus fez a um povo, e ele citou lá no Antigo Testamento. Mas, para a sorte dele, ele estava pregando, como nós estamos pregando hoje, está sendo transmitido no Facebook, depois está no YouTube,
e depois, como ele era uma pessoa de fama, de nome, ele foi chamado para uma entrevista com alguns professores, principalmente professores de história, que o enquadraram e pediram para ele provar isso. Para ele provar. O senhor tem prova disso? O senhor tem argumentos mesmo para isso? O senhor tem... De onde o senhor tirou isso? Ou o senhor tirou isso do achismo, do eu ouvi? E ele teve que admitir que realmente foi algo que ele ouviu, que ele idealizou e aí ele acabou pregando. Que nós possamos estar dispostos a ouvir a palavra do Senhor e a sermos inteligentes a ponto de procurar ver onde está a verdade, qual a verdade que está sendo transmitida quando se diz que o evangelho está sendo pregado, quando alguém está dizendo que está trazendo uma mensagem da palavra de Deus para nós. O pecado, ele não somente atingiu o homem, mas ele atingiu toda a natureza humana. Por causa do pecado do homem, toda a criação foi de alguma forma atingida, diz a palavra do Senhor. Então, se você vai e encontra o homem mais culto, mais erudito, mais inteligente, aquele que sabe mais bem se expressar, e se você olhar para ele, ele peca tanto quanto aquele que não sabe falar direito ainda. Do mesmo jeito. Santo Agostinho dizia que, escreve no seu livro Confissões de Santo Agostinho, ele escreve, uma das coisas que ele escreve lá no seu livro é que ele era pecador desde criança. Ele disse que quando a mãe dele estava com ele no braço, amamentando, ele disse: eu já pecava, Senhor. Eu já pecava. Aí você diz: Santo Agostinho tinha autoridade para fazer isso. E o rei Davi? Davi diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele diz: eu já fui concebido em pecado. E eu gosto da confissão de Agostinho, porque Santo Agostinho, quando ele escreve qual era, que ele pecava quando bebezinho, e ele explica qual era o pecado, e dá para se entender muito bem. Quando ele coloca qual o pecado, qual a natureza pecaminosa em uma criança tão pequenininha, tão infantil. E ele explica. Deus deu a ele essa habilidade, esse dom, e ele traz com tanto discernimento essa questão de pecado. O pecado não está somente em tantas coisas que nós falamos, mas está nos meios religiosos. Há pouco, no ano passado, não acredito que o ano 2020, nós víamos aí as reportagens na mídia aí, a maior divulgação de um casal de pastores famosos e que houve um crime, o pastor foi assassinado e primeiro surgiu a ideia de que era um assalto, mas depois todas as coisas foram levando que a culpa, quem idealizou, quem planejou a morte, tinha sido a própria esposa dele, a pastora, com os filhos, e tem filhos até hoje que estão presos. E o mundo inteiro, não o Brasil, mas o mundo inteiro viu aquilo, assistiu aquilo e fica chocado. Meu Deus, acontece isso. Pois é, o pecado está em todos os lugares. Ele vai do lugar mais, da cidade mais civilizada ao lugar mais desconhecido, a caverna mais escura que tiver, o pecado também lá habita. Não há um lugar nessa vida onde o pecado ele não vá. Então, o pecado não é apenas real. O pecado não apenas existe, mas ele existe em todos os tempos, em todas as culturas e entre todos os homens. Já que a gente falou até agora que o pecado existe e ninguém escapou dele, ou ninguém escapa. O pecado não somente existe, mas ele existe em todas as áreas, em todos os meios, em todas as idades, em todas as culturas e povos. E aí a gente fica: o que é que fazer nessa vida? A gente está na terra, a gente está nesse mundo, a gente vive como homem, a gente vive como família, a gente vive como esposo, a gente vive como pai, como filhos. A gente vive como empregado, patrão, como servo, trabalhador.
E como é que se livra dessa maldição, dessa malignidade do pecado? É só ir para a beira do Jordão agora, olhar para João e ouvir João concluir dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ouvir o que João diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo: tem pecado, o pecado está no mundo todo, mas ele é o precursor, eu sou o precursor dele, eu vim antes dele, eu vim preparando o caminho, mas ele veio. E ele é a solução para o pecado. Jesus é a solução para o pecado. Se o homem não reconhecer Jesus como Salvador, se o homem não reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele pode ser religioso, ele pode ser devoto, ele pode ser o que for. Mas João diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém mais tira o pecado do mundo. Somente Jesus tira o pecado do mundo. Lá nas epístolas, João diz assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus, ele é quem nos purifica de todo o pecado. Olhe, nós falamos no início aqui que os cordeiros eram mortos lá no passado, era sacrificado o cordeiro, era degolado, o sangue dele era derramado, mas o sacrifício tinha que se repetir. O sacrifício tinha que ser feito novamente. O sangue dos cordeiros, eles não eram suficientes para tirar o pecado dos homens. Mas João diz: o Cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo. Por isso que no passado o sacrifício tinha que ser repetido, porque o sangue daqueles cordeiros, mesmo eles inocentes, mesmo se eles não terem culpa alguma, eles não podiam, o sangue deles não era suficiente para perdoar, para tirar o pecado dos homens. Então, para que se matava cordeiro no Antigo Testamento? Para que se sacrificava cordeiro? Por que o povo de Israel teve que fazer isso a vida inteira? Por que o povo de Israel ficava o tempo todo sacrificando os seus animais lá no passado? Por que o povo de Israel fazia isso? Porque era a ordem de Deus. E todas as vezes que eles sacrificavam um cordeiro, eles estavam apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que um dia viria para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus todos os que procedem de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de toda raça. Ele comprou para Deus, o sangue de Jesus nos comprou para Deus. Deus nos fez para Ele, fomos criados, gerados para Deus. Mas por causa do pecado, nós nos separamos, nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus. O sangue de Jesus é derramado na cruz, mas Ele foi sacrificado desde o início do mundo. E Ele nos compra com o seu sangue, nos compra para Deus. A dívida que nós tínhamos era com Deus, nós deveríamos pagar a Deus, porque o pecado é contra Deus, ofende a Deus. E todas as vezes que eu peco e ofendo a Deus, o que eu mereço é a morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Não tem outra coisa, irmãos. O salário do pecado não é misericórdia, o salário do pecado não é paciência, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas Jesus morreu para que eu fosse livre dessa condenação, para que aquele preço que eu deveria pagar diante de Deus já constasse como pago pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus foi a oferta perfeita e agradável a Deus, diz a palavra do Senhor. Na cruz, Jesus não somente ele leva os nossos pecados, mas ele pagou a nossa dívida. Ele cumpriu de uma vez para sempre todas as demandas da lei. Você já pensou como era a lei? A lei que Deus deu a Moisés, por exemplo,
para o povo de Israel, Deus deu 10 mandamentos. Os judeus pegaram esses 10 mandamentos e estabeleceram e criaram 613 leis. Imagina a gente diante do... Não precisava nem para 613. Imagina a gente agora aqui diante de Deus, somente diante dos 10 mandamentos. Qual seria a nossa condição? Qual seria a nossa situação? Não tinha escape para nós diante da lei. Diante da lei estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno, condenados à morte. Mas Jesus, ele cumpriu. A Bíblia diz que a justiça de Deus, a justiça foi satisfeita. Deus ficou satisfeito com o sacrifício que Jesus realizou lá na cruz. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. A Bíblia diz que todas as vezes que o homem, ele diz que serve a Jesus, todas as vezes que o homem está caminhando nos caminhos do Senhor, e ele se afasta desses caminhos e nega a fé, deixando de servir a Deus na sua vida, a Bíblia diz é como se esse homem estivesse pegando Jesus, levando para morrer na cruz de novo, dizendo, ele merece morrer. Porque quando o homem entrega a sua vida para Jesus, quando o homem reconhece os seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, ele está dizendo, eu sei que o Cordeiro de Deus morreu por mim. Eu sei que ele morreu pelas minhas culpas, eu sei que ele morreu pelos meus pecados, e eu recebo esse sacrifício que ele fez por mim, rendendo a minha vida a ele, servindo a Deus e vivendo para Deus em fidelidade. Mas quando o homem ele se desvia, ele sai dos caminhos do Senhor e vai para o mundo do pecado, ele está dizendo que Jesus merece morrer, que Jesus deve ser condenado sim. Mas a Bíblia diz que a justiça divina foi satisfeita, agradou a Deus. Como nosso fiador, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, diz a palavra do Senhor. E não somente ele ressuscita, mas a palavra de Deus diz que ele nos justifica. Quando ele ressuscita, ele nos justifica, ele nos apresenta diante do Pai. O sacrifício dele foi perfeito, completo por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente nele nós temos o perdão e redenção. Somente em seu nome nós temos a salvação. Por meio deles é que nós fomos reconciliados com Deus. E recebemos dele o dom da vida eterna. Se eu me entendo como pecador que sou, se eu me entendo como perdido que estou sem Jesus, e se eu entendo que Jesus morreu na cruz e a morte dele foi por puro e pleno amor de Deus por mim. A morte dele foi vicária, foi em meu lugar, foi substituta, foi para pagar o preço que eu não podia pagar. Foi para que Deus me aceitasse quando eu já não merecia ser aceito por Deus. Eu só tenho uma coisa a fazer na minha vida. É render-me ao Senhor, pedindo a Ele perdão por quantas vezes ter negado, não porque eu disse, não porque em algum momento eu tenha dito eu não creio no Senhor, mas porque mesmo que eu tenha dito que creio nele, que acredito nele, eu vivi como se nunca o conhecesse. Pratiquei o pecado como se não soubesse, como se não entendesse que tem um Deus de amor que entregou o seu Filho para morrer por mim lá na cruz. Mas graças a Deus, que nessa noite Jesus nos dá a oportunidade. A palavra do Senhor nos desperta. Nós somos convocados pela palavra do Senhor a nos render diante de Deus, colocar o nosso coração diante de Deus, pedir a Deus misericórdia pelas nossas vidas, pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, que nós possamos nessa noite estarmos dando glória a Ele, mas pedindo, Senhor, preciso da Tua graça, preciso do Teu perdão, preciso da Tua salvação, eu preciso ser reconciliado com Deus. Se até hoje eu me vi ou vivi distanciado, afastado do Senhor e dos seus caminhos, eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero ter uma vida
transformada, voltada para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós desejamos muito que toda a vida, todos aqueles que ouvem a mensagem da palavra do Senhor, todos aqueles que participam do culto, seja aqui na igreja ou aqueles que acompanham através da live, sejam agraciados, a graça de Deus e a superabundante graça de Deus seja derramada sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Mas o principal é que com discernimento, com entendimento, pelo que a palavra de Deus revela, pelo que a palavra de Deus fala, o homem possa compreender o pecador que é e entender que Jesus é o único Salvador, suficiente e capaz para perdoar os seus pecados. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O homem só tem um caminho no pecado: condenação e morte, perdição eterna, ou voltar ao primeiro amor, voltar a Deus. Se nessa noite tem alguém em nome de Jesus que deseja voltar ao primeiro amor, voltar a Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar por você em nome do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a Deus pela graça do Senhor, por sua bondade, o seu amor para conosco, por Ele nos ter trazido aqui hoje à noite e ter falado ao nosso coração que o Cordeiro de Deus morreu por nós antes da fundação do mundo. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tua palavra, te agradecemos, Senhor, por tua bondade, te agradecemos por teu amor para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque fomos muito longe. O pecado nos levou muito longe, distante do Senhor. Levou, Senhor, a lugar que a gente não queria ter chegado lá. E também, ó Deus, nos impediu de voltar na hora que a gente queria voltar. Mas nós louvamos o teu nome, porque houve um momento em que no teu tempo e nos teus propósitos, Senhor, o Senhor nos alcançou com tão grande e infinita graça. Por causa do seu amor para conosco, o Senhor nos trouxe aos pés de Cristo, o Cristo da cruz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Senhor não somente, ó Deus, nos trouxe, mas nos purificou com o sangue do Cordeiro, nos lavou, tirou de sobre nós a culpa que
que nós trazíamos, que nós carregávamos. Nos livrou, ó Deus, da condenação do inferno e do jugo da lei. E nos pôs diante do teu amor, do teu grande amor. E nós louvamos o teu nome por esse teu grande amor. Louvamos o teu nome por tua bondade, por tua graça, Senhor, que foi derramada sobre nós, ó Deus. E como tem sido, está sendo derramada nessa noite, nesse lugar. Louvamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor. Muito obrigado pelo Cordeiro que morreu por nós lá na cruz. Muito obrigado pelo seu sangue que nos purificou. Obrigado, meu Deus, pelo Cordeiro substituto. Louvado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, rogar a tua bênção sobre os lares, sobre as famílias que oram conosco nessa noite. Que o Senhor lhes ajude, ó Pai. Que o Senhor ajude-nos a afirmar, a estarmos firmes, a continuar caminhando, ó Deus, firme nos teus caminhos, a não negarmos a fé no teu nome. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a levar a tua palavra, a tua mensagem, a mensagem do Cordeiro que tira o pecado do mundo, a mensagem de boas novas, a mensagem de salvação, de perdão, de graça, onde quer que formos, em nome de Jesus. Senhor, dá saúde àqueles que estão enfermos, ó Deus, dá saúde à família. Queremos, ó Deus, orar por aqueles que nos pediram em oração, que pedem, ó Deus, na live. Oramos, ó Deus, pela vida de Moisés, te pedimos, ó Deus, pela vida de Cléa, que o Senhor abençoe a família de cada um deles, que o Senhor lhes ajude, assim, ó Deus, como tantos outros que acompanharam e acompanharão essa live, ó Deus, em outro momento. Bendito Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso na tua casa. Como é bom estar na tua presença, como é bom estar com o teu povo, como é bom estar diante da tua palavra. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.